dia. Bom dia, irmãos. Cada um aí pode ir procurando um lugarzinho, se acalmando. O pessoal da mídia aí, pode colocar pra gente, por favor, Salmos 97. Salmos 97, versículo 9. Vamos ver como que está aqui. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Tu és sobremodo exaltado acima de todos os deuses. Amém? Tem uma versão que eu tenho aqui. Pois tu, Senhor, és supremo sobre toda a terra. És exaltado muito acima de todos os deuses. Irmãos, o nosso Deus, Ele está acima de todas as coisas. Amém? Sobre tudo que se levanta, Deus está muito acima. Tem uma outra versão aqui que fala, o Senhor é muito altíssimo. Ele está no seu trono mais elevado. Nós estamos aqui nessa manhã reunidos no nome de Jesus. Amém? E Jesus tem o nome mais alto do que qualquer outro nome. Aqui está falando deuses, mas eu vou te falar uma coisa. O nosso Deus, Ele é maior do que os nossos problemas. O nosso Deus é maior do que aquilo que cada um de nós está enfrentando. Amém? E quando nós nos reunimos para adorar, nós reconhecemos que Ele é esse Deus. Amém? Adoração é quando nós reconhecemos que nós somos humanos e Ele é Deus. Então, nós vamos adorar o nome do Senhor agora com as músicas. E você tenha isso no seu coração. Você está se comunicando. Você está tendo comunhão com um Deus que é muito poderoso. Amém? O nosso Deus é grande demais, irmãos. Ele faz coisas poderosas. Ele fez coisas poderosas. Se você está aqui vivo hoje, é porque Ele te deu vida, tá? Então Ele é muito digno de ser adorado. Amém? Então vamos adorar o Senhor com alegria. Amém? Amém. Senhor, nós te adoramos. Nós invocamos o teu nome nesta manhã, Senhor. Nós precisamos do Senhor no nosso meio, Deus. Venha neste lugar, Senhor. Toque as nossas vidas com o teu poder. Ministra aos nossos corações a tua vida, Senhor. Que cada irmão aqui nesta manhã seja cheio do Senhor, Deus. Seja cheio do teu Espírito, Senhor. Que todos nós sejamos batizados mais uma vez por quem o Senhor é, Deus. E nós reconhecemos nessa manhã que o Senhor é muito engrandecido, que o Senhor é altíssimo, o Senhor está no posto mais elevado. Não há nada nesta terra digno de adoração a não ser o teu nome, Senhor. E nós declaramos isso em igreja nesta manhã, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Vem ao esperar em Deus, ao esperar em Deus, ao esperar em Deus. Sua força vem ao esperar em Deus, ao esperar em Deus, ao esperar em Deus. Sua força vem ao esperar em Deus, ao
esperar em Deus, ao esperar em Deus. Tua força vem ao esperar em Deus, ao esperar em Deus, ao esperar em Deus. Nosso Deus Reina pra sempre, salvação, nossa esperança. Tu és o nosso eterno Deus, nosso eterno Deus. Nunca falha e não se cansa. Tu és o defensor dos fracos, ao necessitados. Os faz subir com asas como águia. Força vem ao esperar em Deus, ao esperar em Deus, ao esperar em Deus. A força vem ao esperar em Deus, ao esperar em Deus, ao esperar em Deus. Força vem ao esperar em Deus, ao esperar em Deus, ao esperar em Deus. Sua força vem ao esperar em Deus, ao esperar em Deus, ao esperar em Deus. Nosso Deus reina pra sempre, salvação, nossa esperança. Tu és o nosso eterno Deus, nosso eterno Deus. Nunca falha e não se cansa. Tu és o defensor dos fracos, aos necessitados conforto. Nos faz subir com asas como águia. Tu és o nosso eterno Deus, nosso eterno Deus. Nunca falha e não se cansa. Tu és o defensor dos fracos, aos necessitados conforto. Nos faz subir com asas como águia. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Ele nos faz subir. Amém? Glórias a Deus. Tu és santo, poderoso. Tu és digno de todo louvor. Seguirei teus caminhos, te amarei
caminhos, teus caminhos, te amarei, te amarei pra sempre, pra sempre. e eu canto o hino ao Rei que é digno, e eu danço, me prostro diante de ti, e eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu canto e louvo diante de ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Aleluia! Tu és o Senhor, o Rei dos Reis, Todo-Poderoso, Senhor das leis, Deus Emanuel, o grande eu sou, Príncipe da paz, que ressuscitou, venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, princípio e fim, Salvador, Messias, tu és tudo pra mim. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Aleluia! Aleluia! Nós queremos viver nossa vida no Senhor, Deus. Recebe mais uma vez nesta manhã as nossas vidas, Deus. Porque nós queremos viver elas inteiramente no Senhor, Deus. Aleluia. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve.
asas do Espírito, contigo voarei, no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei, no poder do teu amor. O Senhor é alto sobre toda a terra e exaltado sobre o trono do céu. O Senhor é alto sobre toda a terra e exaltado sobre o trono do céu. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Senhor é alto. O Senhor É alto sobre toda a terra e exaltado sobre o trono do mais uma vez. O Senhor é alto sobre toda a terra e exaltado sobre o trono do céu.
te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Senhor Jesus. Amém. Amém. Que esta verdade, Senhor, de quão alto o Senhor está, Deus, seja gravado em cada coração, Senhor. Nós não podemos perder essa dimensão, Deus, do quão santo o Senhor é, do quão grande o Senhor é, mas que ao mesmo tempo o Senhor também é aquele que se aproxima de nós. O Senhor é aquele que está em nós. Mesmo sendo tão grande, o Senhor está perto. E nós somos gratos por isso, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Que essa verdade se transforme em atitude nas nossas vidas, Senhor. Que nós reconheçamos sempre que o Senhor é grande, mas o Senhor está conosco. Em nome de Jesus, Senhor, obrigado. Porque o Senhor é um Deus que não fica distante. O Senhor é enorme, mas o Senhor está aqui perto de nós, Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Amém. Pode se assentar, irmão. Bom dia, irmãos, a paz. A gente vai passar os avisos. Enquanto isso, vocês que queiram trazer a sua dízima oferta, pode estar trazendo, tá bom? Então, no meio da semana, a gente tem nosso grupo caseiro, né? Normalmente acontece nas quartas-feiras. E semana que vem, a gente fez alteração, né? Semana passada, então no sábado, a gente está tendo culto teens com os adolescentes. E no domingo, agora, a gente está tendo a reunião mais as classes, né, das crianças, tá bom? E a gente vai dar um aviso, 7 de junho, a gente vai receber um pastor de Salvador, Jacimã, ele vai estar com a gente aqui na igreja. Então, 7 de junho, a gente até está pretendendo fazer um almoço após o culto, para ter mais tempo, né, de comunhão com ele e com a gente também. Então, 7 de junho, para vocês gravarem essa data. Dos adolescentes lá, a casa ainda precisa? Precisa. E hoje vai ter o brownie, né, Davi? No final do culto, a gente vai ter o brownie para ajudar para o encontro dos adolescentes e jovens. E a gente ainda está com aquela proposta, né, de receber. A gente vai estar recebendo 7 adolescentes aqui. E ainda a gente precisa de uma casa acolhedora para receber pelo menos 1 ou 2, né, de domingo para segunda. Então, aqueles que têm espaço na sua casa e têm a condição de acolher por esse dia, né, aí vocês falam comigo ou com o Isaac, tá bom? Vamos lá. Bora. Verdade. Amanhã, não sei se ainda alguém queira, né? A gente pediu para até sexta-feira para organizar o hambúrguer, né? Amanhã à noite a gente vai fazer um tempo aqui de lanche. Vamos servir um refrigerante e vai ter um lanche. A Ana
é especialista nisso, eu vou ser o copiloto ali com ela, ajudando e as pessoas, né? Mas o lanche dela é bom, eu garanto, quem quiser experimentar e tiver aqui em Indaiatuba amanhã, né? A gente falou até sexta, mas se alguém ainda tiver aqui em Indaiatuba e quiser o lanche, fala comigo, com o Isaac, dá tempo ainda de a gente encomendar os pães, tá bom? Então, amanhã, 7h30. O pão já até chegou. Tá bom. Beleza, então. Amém. Vamos orar. As crianças podem, então, estar descendo. Nossa, hoje está... Amém. Vamos estender sua mão, vamos orar pela vida do Roberto. Amém. Senhor Deus, obrigado, Senhor, pelos dízimos, ofertas que foram trazidas à sua igreja, Senhor. Abençoa, Senhor, esses recursos, essas reservas, Senhor, para que seja usada na sua obra, Pai. E pedimos agora também pelo tempo da palavra, pelo tempo de ouvir de Deus, Pai. E agradecemos, Senhor, pela vida do Roberto, por aquilo que o Senhor trouxe ao seu coração e por aquilo que ele vai compartilhar conosco, Pai. Que ele seja um instrumento nesse momento e que possamos estar com ouvidos abertos, Pai, com o coração disposto a obedecer aquilo que o Senhor tem a nos dizer hoje. Amém, Senhor. Bom dia, irmãos. Só abrir a Bíblia aqui no celular. Uma parte eu vou usar aqui no celular, que está mais fácil para... Eu vou usar, se for colocar versículos, eu vou usar a Almeida Revista Atualizada, para a gente poder ficar mais perto do que aparece ali, do que eu estou falando. Então, a gente está aqui hoje, reunido na igreja, para compartilhar uma palavra, né? Eu queria assim falar que a gente teve a ideia, a gente conversou no presbitério, né? Que a gente vai tratar agora nas nossas ministrações, nas nossas palavras, palavras em série, assim, nós vamos escolher determinados temas e a gente vai trabalhar durante um certo período, durante alguns finais de semana, né? E a gente vai aprofundar, né? Obrigado, Celso. A gente vai procurar aprofundar, né, esses temas para meditar mais profundamente neles, né? A gente pode dizer assim, mas são temas básicos, coisas que eu já sei, mas nunca, né? A palavra de Deus nunca volta vazia. Tudo que a gente se aprofunda, tudo que a gente medita, ela gera um retorno na nossa vida, né? E hoje, acho que o principal drama da igreja, vamos dizer assim, moderna, né, é essa falta de amadurecimento, né, essa falta de maturidade, né? Como o Isaac pregou semana passada sobre aquilo que é sagrado, né? Deus considera sagrado. E hoje tem muita banalização nas coisas que são sagradas, né? E, ao mesmo tempo, as coisas estão muito superficiais. Por isso que a gente decidiu, vamos escolher determinados temas fundamentais, né, para a igreja, e nós vamos nos aprofundar neles, nós vamos trabalhar eles profundamente, nós vamos meditar, nós vamos buscar aqui, como igreja, eu peço que a igreja esteja orando, né, para que seja um tempo de aprofundamento, que esse ano seja um ano de aprofundamento, um ano de maturidade, um ano de firmar conceitos, né, porque a palavra de Deus, né, ela é real, ela faz diferença na nossa vida e ela não pode ser superficial nem banal. Então, isso aqui é o que a gente está buscando aqui, é uma seriedade. Isso não significa... A seriedade, às vezes, as pessoas encaram assim, né? Principalmente no conceito, vamos dizer, do mundo, né? Essas coisas sérias, vocês ficam pegando no meu pé, coisa séria, isso aí tira a minha liberdade, tira a minha alegria. Mas um conceito assim inicial que eu queria trazer para nós aqui é assim: a seriedade, ela dá liberdade. Por quê? Porque você está vivendo aquilo que é real, aquilo que é verdade. Quando você não tem segurança numa coisa, quando você não tem segurança, quando você não está firmado numa base que é real, que é verdadeira, você é uma pessoa instável. Instabilidade não gera liberdade. Instabilidade gera acidente, né? Basta ver
Eu lembro aqui, quando eu era criança, né, aqui também em Indaiatuba, eu não morava aqui, morava no interior aqui de São Paulo. Chegava aqueles parquinhos que não via um terreno vazio, ocupava ali a roda gigante, minhocão, etc. E aí tinha aqueles chapéu mexicano. Quem já andou em chapéu mexicano aqui? Tem outros nomes, né? Aí você chegava lá, o cara sentado lá, o cara que manobrava o negócio, com palitando o dente, com o martelo do lado, assim, falou, isso aqui, se precisar parar, eu uso o martelo. Aí, meu pai, principalmente, gostava muito daquilo, ele ia aqueles negócios estralando. Eu falava, nossa, isso é estabilidade, segurança zero. Mas, graças a Deus, já aconteceu, já havia falar de acidentes. Mas aí, graças a Deus, a gente nunca morreu. Mas isso tem a ver. Se você procura, é uma diversão, é divertido, mas é instável. Você pode morrer a qualquer momento. É gostoso? É gostoso. É mesmo. Você chega na rodoviária, tarde da noite, tem aquela lanchonetezinha lá, a antiga rodoviária aqui, né, lá em Campinas, principalmente. Tem aquela lanchonetezinha aberta. É aqui, eu estou morrendo de fome, vou ter que comer. Aí sai o cara do banheiro lá, com a mão sequinha. Aí essa coxinha aqui, vai, não pode ser. Aí você pensa na sua fome, na sua segurança. É legal, é gostoso, mas é seguro, é estável, vai te gerar um resultado. Aí passa uma mulher correndo com a vassoura atrás de um rato. Bom, só para começar, né? Mas a gente está pensando nisso, né? A minha colega contava assim que ela é japonesa, né? Ela falava assim, colega do serviço. Ela foi num lugar comprar, o que era mesmo? Coxinha de frango, né? A Cris, coxinha de frango. Ela foi, eu quero uma coxinha de frango. Aí tá, pode ser. Aí essa aqui. Aí passou um monte de pombo sentado, aí a mulher, show flango. Aí, puxa, o flango daqui tá... O frango é meio estranho, esse frango aqui, mas é verdade, aconteceu isso lá em São Paulo, que ela conta. Mas voltando aqui para o nosso... Seriedade, vamos contextualizar aqui as coisas. Eu queria que fosse colocado Hebreus 2:1, que vai dizer assim, para a gente se apegar, né? Por isso que a gente está falando de maturidade, de aprofundar nossos conhecimentos, de ser mais profundo. Por quê? Porque a palavra de Deus diz o seguinte, por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Esse é o propósito da gente estar trabalhando agora com temas em série, né? Para a gente se apegar, para a gente se aprofundar com mais firmeza nessas verdades, para que a gente não possa se desviar delas. E o primeiro tema que a gente vai trabalhar nesse próximo, talvez 4, 5, 6 finais de semana, vai ser a igreja, o conceito de igreja, né? O que é a igreja, e nos seus mais variados aspectos a gente vai procurar trabalhar, né? A gente procurou aqui elencar algumas coisas, a gente vai trabalhar o tema da igreja gloriosa, a igreja gloriosa de Cristo, Jesus Cristo, cabeça da igreja, e a presença do Espírito Santo, a igreja como corpo visível, atuando, exercendo seu papel aqui nesse mundo, na sociedade, o seu papel de redenção. E também nós vamos trabalhar com a igreja local, o tema igreja local, quais são seus aspectos, características, membresias, desafios, como interagir com a sociedade. Então, durante essas próximas semanas, nós vamos procurar nos aprofundar nesse tema, né? Hoje eu quero me ater mais ao tema da Igreja Gloriosa de Cristo, né? E a Igreja Gloriosa de Cristo, uma vez um professor a gente fazia um curso, né? Um professor perguntou assim, né? Vocês também podem pensar nessa pergunta assim. Ele chegou e falou assim: você acha que quantos por cento da igreja vai ser salva? Aí um falava assim: do jeito que está hoje, acho que só uns 50%. Eu acho que o outro falou assim: acho que uns 10%. Não, hoje está todo mundo... não chega a 5%. Mas aí ele falou...
A igreja gloriosa de Cristo, todos serão salvos. Se é a igreja de Cristo, não tem como não ser salvo. Se é de Cristo, se Cristo é o cabeça da igreja e quem é daquela igreja, quem é da igreja de Cristo, não pode deixar de ser salvo. Então, ele fez meio uma pegadinha assim, porque a gente pensa assim, né? Na igreja instituição, né? No nome. Mas a igreja gloriosa de Cristo, essa vai ser totalmente redimida, né? E a gente começa a pensar assim no conceito de igreja. Deixa eu só me ajeitar aqui, que o vento está dando uma atrapalhada. Devia ter grampeado. Isso. Então, a gente pensa na igreja como um projeto eterno de Deus, né? A gente tem esse conceito aqui já aprofundado há muitos anos, né? Que qual é o projeto eterno de Deus? Acho que todo mundo sabe. Alguém fala. O projeto eterno de Deus, segundo Romanos, é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E esse é o projeto eterno de Deus, né? Ele começou, ele tem esse projeto, e esse projeto não tem como não ser cumprido. Lá em Gênesis, vamos colocar Gênesis 1. Gênesis 1. Quando Deus criou o homem, Gênesis 1, 26. Gênesis 1, 26 ao 27. Diz o seguinte: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, Deus criou o homem com um projeto já pronto, né? Que ele, pensando em sua família, ele criou o homem à sua imagem e semelhança, né? Ele não criou... Ele criou todas as coisas, inclusive os animais. Mas, quando ele pensou no homem, ele pensou na sua imagem e semelhança. Justamente... Por quê? Para ser sua família, porque a semelhança do pai é o filho. Então, nesse conceito, ele criou o projeto eterno de uma família. Mas, como todos nós sabemos, né, também aconteceu a queda. O homem, por causa do pecado, né, se desvia, rejeita as instruções de Deus e cai logo no princípio. Mas, ao mesmo tempo que ele cai, já avançando também num conceito que todos nós já sabemos, né? A redenção, né? A redenção em Cristo também faz parte do projeto eterno de Deus, a redenção, porque a partir daí o seu projeto pode ser finalmente concretizado. Vamos lá em Efésios 5:25. Efésios 5:25 vai falar como acontece. Por que aconteceu, como aconteceu essa redenção? Aqui o apóstolo está falando sobre maridos e esposas, né? Ele começa falando: marido, amai vossa mulher. Isso. Também como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Ele está dizendo aqui que Cristo amou a igreja. Está dando uma instrução para os maridos, mas aí ele parte para esse mistério, né? Eis o mistério que ele fala mais abaixo: Cristo e a igreja, né? Cristo mesmo se entregou para que a santificasse. Ou seja, seria impossível a igreja ser santa sem Cristo, não é? Por isso, Cristo se entregou para que a igreja pudesse ser santificada e, enfim, ele pudesse recebê-la como noiva. O homem pecou, o homem poderia fazer qualquer coisa, poderia fazer seus rituais, fazer suas ofertas, se martirizar, fazer qualquer coisa, mas nada disso possibilitaria que ele santificasse a sua vida como igreja. Ele não poderia ser aceito. Então, a única forma dele ser aceito,
da igreja existir, a única forma da igreja existir, foi porque Cristo mesmo se entregou por ela. E, ao se entregar por ela, a partir daí, ele a purifica. Também, o próprio versículo está falando, purificado. Ele a purifica, seja pelo seu sangue, seja pela sua palavra. Então, nós, como igreja, nós somos frutos dessa obra redentora de Cristo. Esse é o conceito inicial. A igreja só existe por causa da obra redentora de Cristo. Ele mesmo se entregou para santificar a igreja. E esse foi o preço, né? Como a gente conhece, o preço pago. E esse projeto está consumado, porque isso já aconteceu. Cristo já morreu na cruz e ressuscitou. E ele mesmo na cruz diz, né? Está consumado. A gente pensa, muita gente pensa assim, mas o que ele está dizendo que está consumado? Está consumado esse projeto de redenção. Isso que ele teria que fazer, ele fez. Então, já está consumado. Lá em... Queria que colocasse 1 Pedro 1, deixa eu só ver o versículo, 18. 1 Pedro 1, 18. Aqui, está confirmando essa... A 1 Pedro 1, 18 está confirmando o que Jesus... Por que nós fomos salvos? Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro. Assim como eu disse, né? Não adiantava eles oferecerem prata, ouro. Não foi por causa disso que a gente foi salvo. Fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais os legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então, aqui nós estamos confirmando, fomos resgatados pelo precioso sangue de Cristo. E aí cabe a nós uma resposta, né? Uma resposta a essa obra. Jesus consumou. A porta está aberta, o caminho está visível. Então, qual é a nossa resposta a essa obra redentora de Cristo? Na realidade, a nossa resposta é a resposta de fé, né? É a resposta, como nós vamos responder? Eu creio ou eu não creio? Eu aceito ou não aceito? Eu me rendo ou eu resisto? Eu me entrego ou luto contra? Então, em relação a isso, é algo que a gente não pode, que é algo que a gente não poderia fazer, que basta a gente, pela fé, se entregar. Eu gosto muito, 2 versículos que eu tive meditando para montar essa palavra aqui, um que eu já usei há um tempo atrás, mas que refletem muito qual deveria ser a nossa resposta diária, semanal, em momentos de dúvida, sobre esse conceito de que nós somos salvos e por quem nós somos salvos, né? E eu uso o personagem da Bíblia, o apóstolo, né, Pedro, né, em 2 momentos. Vamos colocar esses 2 momentos, João 6,68, que são duas falas dele, né, que a gente pode pensar assim, eu posso usar isso todo dia na minha vida, em momentos que eu for questionado pelo mundo, pela minha própria carne, pela própria minha alma, pelas pessoas, eu posso usar esses 2 versículos. João 6,68, que é quando algumas pessoas começam a abandonar Jesus, porque vê que o negócio estava ficando sério, né? Não era só os milagres, mas que Jesus ia para a cruz. Aí alguns começam a abandonar. E aí Jesus pergunta para eles, para onde vocês vão? Vocês vão me abandonar também? Aí Pedro responde, para onde irei, para onde iremos, se só tu tens palavras de vida eterna? Então, essa é uma resposta fundamental. Não tem outro lugar para a gente ir, em meio a esse projeto de Deus. Pedro entendeu, é o único lugar para onde eu posso ir. Só tu tens palavras de vida eterna. Aí lá vamos colocar Mateus 16, 19, é outro momento, Mateus 16, 19,
que o povo também começa a questionar, esse Jesus, quem será que ele é? Uns falam que é João Batista, outros, será que ele é profeta? Será que ele é só mais um? Aí, Simão Pedro, lá no Mateus 16, 16. Desculpa, volta um pouquinho. Mateus 16, 16. Tu, Pedro respondendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Percebe? Ele compreendeu. É isso que a gente precisa compreender. Quem é Jesus? Ele é o Cristo, o Redentor, aquele que veio para nos salvar, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus continua, bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Aí entra o conceito já de igreja, percebe que Jesus já começa a usar aqui a igreja. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino do céu, o que ligardes na terra será ligado no céu, o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Percebe o conceito grandioso de igreja que Jesus traz aqui? A partir dessa revelação de Pedro, ele diz, essa é a pedra fundamental da igreja. Essa é a revelação fundamental, que eu sou o Cristo, Filho de Deus. A partir desse fundamento, ele diz, a igreja. Aí ele começa a falar, eu não me recordo se Jesus usa o termo igreja em algum momento antes, preciso pesquisar. Mas nesse momento ele diz, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, a partir daqui, ele apresenta a igreja gloriosa, e sobre ela o inferno não prevalece. Então, tudo aquilo que havia sido perdido na queda não tem mais forma de prevalecer sobre a igreja. Por quê? Por causa dessa verdade de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. E aí, ao mesmo tempo, ele diz também, tudo que pedirdes, fala da forma do poder, da oração, do lugar de glória, de honra que a igreja tem, ligar e desligar no céu e na terra. Seguindo, vocês entenderam, então, porque eu acho muito legal esses dois versículos que Pedro usou, porque ele resume ali os conceitos de quem é Jesus, né? Para onde iremos, se só tu tens palavras de vida eterna? E tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, quando a gente, durante as nossas dificuldades da semana, alguém questionar a nossa fé, alguém perguntar, mas por que você crê em Jesus? Por quê? Para onde eu vou? Só ele tem as palavras de vida eterna. E quem é Jesus? Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Pronto. Eu acho que é o próprio Pedro, né, que fala na carta dele, que se alguém questionar a razão da nossa fé, né, a gente vai dizer que é por causa, em Cristo, a razão da nossa fé. Né? E aí, com esse conceito que eu quero trabalhar também para a gente pensar igreja gloriosa. Vou na igreja, vou lá no salão da igreja. Tá, o salão, a gente já tem esse conceito firmado, o salão na igreja. A igreja é gloriosa, a igreja é invisível, a igreja está sobre toda a face da terra e além, né? De forma espiritual. Né? E esse conceito, às vezes, para as pessoas que ainda não entenderam, não receberam, né? É um conceito mundano de que a igreja é só mais uma associação. Só mais uma instituição, é um grupo de pessoas ali que se reúne por causa da religião deles. Não, aqui é a igreja gloriosa de Cristo se manifestando na terra. Tanto é que a gente temos visitantes hoje, né? Eu acho que a maioria conhece, né? Vocês poderiam se levantar para o pessoal? O Givanildo, a Cidinha, Miriam. Eles passaram por aqui por uns tempos, muitos anos, né? Eles são igreja. Eles são a igreja, obrigado, viu? Eles são a igreja de Cristo aqui na cidade também. Vocês estão daqui, né? Estão aqui em Indaiatuba. Então, a igreja é isso. Não é só esse grupo de 100, 80 pessoas que se reúnem. A igreja está por todo lado, por todo mundo. Lá na Austrália, se ela estiver assistindo, né?
Às vezes o pessoal pergunta que não sabe por que a gente põe letra em inglês, porque a gente tem um pessoal lá na Austrália que acompanha a gente, que é a pessoa daqui, que mudou para lá, que casou com o pessoal que é inglês, né? Então, a gente coloca, às vezes... Futuramente, nós vamos colocar uma legenda aqui traduzindo o que eu estou falando, tá? Conte com isso. Não sei como, né? Online. Inteligência artificial, acho que já dá, hein? Já vai falando, já vai traduzindo. Então, também um abraço para a igreja que está na Austrália, que está em Hortolândia, que está em todos os confins da terra, né? Que a gente está assistindo. Então, essa é a igreja que nós pertencemos. Nós pertencemos à nossa comunidade local porque a gente vive aqui e a gente congrega aqui. Mas o conceito de igreja gloriosa é essa, é a igreja que reina, a igreja que vai reinar com Cristo, né? E nós temos esse lugar para chamar de nosso. Pensa bem, é um conceito assim de família, é um conceito de lugar para chamar de nosso, nossa casa. Quando a gente vai visitar algum pessoal em outra igreja, um evento, alguma reunião, algum encontro, a gente sente-se em casa, porque a igreja é a nossa casa, né? E esse conceito de família, de casa, é muito gostoso, né? Ele gera uma alegria, um conforto, uma segurança, né? Porque é a casa de Cristo. Então, nós somos bem recebidos, nós estamos na casa de Cristo. E não sei se vocês percebem, todo político adora fazer entrega de casa própria, né? CDHU falou, vai entregar um empreendimento, Coab, projeto, todo tipo. Aí aparece de tudo lá, vereador, assessor. Por quê? Porque é um negócio que as pessoas se sentem bem, né? Não o político está lá, talvez por outros motivos. Mas é gostoso você ver uma família recebendo a sua casa própria, né? Você vê que eles entrevistam a pessoa, era o meu sonho de anos, está se realizando, porque a pessoa está tendo o lugar dela, ela está tendo o lugar para ela ser chamada de seu. E isso gera uma empatia, né? E o político, por outros, talvez, motivos, tudo bem, é a função dele, né? Ele está fazendo isso com o dinheiro dos impostos, né? E muitas vezes é a própria pessoa que vai pagar a prestação daquela casa, né? Mas, em si, ele gera uma empatia porque é algo prazeroso, é algo agradável, é algo que gera uma boa sensação. E nós temos um lugar para chamar de nosso, né? Que é a nossa igreja, que é a igreja gloriosa de Cristo, que é a nossa casa, é o lugar da nossa habitação, né? E esse cantinho, né, que a gente tem para nós, mas, na realidade, ele não é um cantinho limitado, não é só uma casinha, ele envolve todo o reino de Deus, né? E outro fundamento importante que a gente gosta de tratar sobre a igreja gloriosa de Cristo é que aquele que crê em Jesus, na sua obra, ele foi selado, né? Selado pelo Espírito Santo, né? Mas antes, vamos abrir em Efésios 1:13. Efésios 1:13. Efésios 1:13 e 14 vai dizer o seguinte: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, a igreja é selada com o Espírito Santo da promessa, penhor da nossa herança, né? Tanto é que Davi, né, quando ele tem aquele pecado, que ele se arrepende, ele não retires de mim o vosso Santo Espírito, né? Ele entendeu, né, que o Espírito Santo é a garantia, é o selo da nossa salvação, né? Então, o conceito de penhor é mesmo, acho que todo mundo sabe, né? Você leva um bem precioso e pega um empréstimo, e aquele bem é a garantia de que você vai pagar aquele empréstimo, né? É o penhor, você está penhorando alguma coisa. E Jesus ressuscitou e enviou o Espírito, né? E o Espírito é o penhor,
Agora eu pergunto para vocês, tem como alguém pagar o preço do Espírito Santo? Algum ser humano? Eu vou lá retirar essa garantia, vou lá chegar com o meu ouro, com a minha sabedoria, com a minha prata, eu vou pagar o preço, eu compro esse Espírito Santo aí. Não. Por isso Deus colocou o Espírito Santo como garantia, porque não tem como pagar. Na nossa redenção, na volta de Cristo, aí nós vamos trabalhar isso em outros momentos, né? Mas Jesus é o único digno, né? Diz que é o único digno de abrir o livro, e aí a gente vai entendendo essas coisas, vai se aprofundando nisso, né? O quão precioso é a igreja. A igreja é selada pelo Espírito Santo. Não é por pouca coisa, como diz o pastor Marco. Não é pouca coisa, né? É exatamente o contrário. É extremamente, absolutamente infinita, né? O Espírito Santo selou a igreja e ele nos dá essa consciência, né? Ao mesmo tempo que a gente tem essa consciência de que nós somos nova criatura, que nós somos salvos, nós temos a consciência também da nossa vida aqui terrena, né? No nosso cotidiano diário, né? E aí a gente tem que entender, sou igreja gloriosa de Cristo. Pode parecer difícil, né? Às vezes, pessoalmente, a gente às vezes esquece nas nossas embates, nas nossas lutas diárias, né? Tentando resolver as coisas com a força do nosso braço, né? Como a gente cantou hoje, nossa força vence eu esperar em Deus, né? Às vezes eu não espero em Deus. Eu esqueço que eu sou igreja gloriosa, que eu tenho o selo do Espírito, que Cristo morreu por mim, que nós vamos herdar, somos herança, temos herança em Cristo. E temos poder, que Cristo falou lá para Pedro. Vocês, a porta do inferno não vai prevalecer. Meu Deus, me perdoa às vezes pelas vezes que a gente se esquece disso, né? Que a gente acha que o inferno está prevalecendo. Meu Deus, não posso falar, isso é uma heresia, né? O inferno prevalecer na nossa vida. A gente precisa, nesses momentos, por isso cá em si, somos igreja gloriosa. O inferno não vai prevalecerá. Tudo que ligardes no céu, na terra, e desligado na terra e no céu. Então, Deus está conosco. Deus presente, Espírito Santo guiando as nossas vidas. Então, essa consciência... Por isso que a gente resolveu trabalhar esses conceitos, para a gente firmar isso nas nossas vidas, para a gente poder refletir isso e para a gente crescer, para a gente amadurecer, né? Para a gente... Muitas vezes a gente tem aflições. A própria palavra diz, no mundo tereis aflições, mas ele venceu. Ele venceu. As nossas aflições não são comparáveis com a glória que há de vir, né? Os nossos sofrimentos, as nossas lutas. Isso vai acontecer por meio da fé, né? Da nossa fé diária, na fé nessas verdades que a gente está aprendendo. Por isso, eu comecei. Vamos nos apegar mais firmemente às verdades aprendidas. Esses versículos que já ouvimos milhares de vezes, mas nós precisamos nos apegar a eles firmemente para, por meio da fé, conduzirmos a nossa vida diária. E nos momentos, principalmente nos momentos de dúvida, de questionamento, nos momentos em que a nossa alma se manifesta, que o velho homem quer contestar coisas, que nós estamos num sistema muito questionador, né? Nós estamos num sistema anti-Deus, contra a fé em Cristo, né? Um sistema humanista, um sistema egoísta, né? Então, esse mundo jaz no maligno, mas nós temos salvação em Cristo Jesus, né? E fundamentalmente, também Cristo zela pela sua igreja, né? Um versículo interessante que eu procurei e achei que dá para a gente usar aqui seria 2 Crônicas 16:9. 2 Crônicas 16:9. Quando a gente acha que a gente está jogado ao relento, largado na sarjeta, sem direção,
tinha uma colega minha que começava a dar problema lá no sistema, travava tudo, dava errado. Eu vou lá na sarjeta sentar e chorar. Então, às vezes, dá vontade de fazer isso, né? Sair de onde a gente está trabalhando, ou de casa, né? Sentar lá na sarjeta e chorar. Mas nós, 2 Crônicas 16, 9, nós não estamos jogados ao relento, né? Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Aí ele está falando do rei, né? Do rei Asa, né? Esse momento, acho que foi o rei Asa, um rei que queria fazer as coisas se achava forte, queria fazer muitas coisas da cabeça dele, né? E aí diz que procedeste loucamente, por isso, desde agora haverá guerras contra ti. Então, se a gente proceder loucamente, vai haver guerras contra nós, né? Mas o Senhor, os olhos do Senhor, passam para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Tem uma música, né? Tem uma música que a gente canta às vezes que tem esse versículo. Então, nós não estamos sem alguém para nos guiar, sem alguém para nos conduzir, né? Eu também lembro quando a gente fazia excursão para a praia. Lembra dos ônibus que ia excursão para a praia? Quando eu me formei na 8ª série, olha a ideia, 14 anos, os professores juntaram e levaram todo mundo, os alunos, para o Guarujá, de ônibus. Era a primeira vez, né, que eu fui. E é só criança, mas tinha vários responsáveis, tá? Tinha um responsável, o professor principal, que ele se comprometeu a zelar diante dos pais por todos os alunos, né? Por todas as crianças, porque é só criança, tudo 14, 15. E aí a gente às vezes pensa assim, a gente parava no posto, né? Não sei se era Grau, esses postos que tem na Castelo Branco, gigante, né? Um monte de ônibus encostado. Aí desce aquela molecada, vai para o banheiro. E aí, nossa, já pensou se perder um? E aí a gente entende o zelo daquele professor, né? Que ele entrava, via, contava um por um para ver se estava ali, um zelo, né? Se um não acabava entrando em um ônibus errado, né? E a gente pensa nisso, que Deus zela por nós, né? A igreja é como se fosse um ônibus. Vamos entender assim, a igreja é como se fosse um ônibus que a gente tem que entrar. Não adianta a gente querer entrar no outro ônibus que parece mais bonito. Aquele lá tem ar-condicionado. A gente foi num ônibus básico, lá acho que nem tinha. Não tinha banheiro e não tinha ar-condicionado. Aquelas Mercedes redondas. Assim. Aí Deus zela por nós como se a gente tivesse um lugar certo. Porque é aquele ônibus que vai nos levar para o destino que a gente espera. Não adianta eu ir em outro ônibus mais bonito, mais agradável, que lá não vai ter um cara tão responsável cuidando da gente. Nós temos um Deus que zela por sua igreja, que zela por seus filhos, né? E que, mesmo que dentro daquele ônibus, eu lembro também, tinha de tudo, né? Um roncando, aquele que abria o salgadinho, que na hora que você estava dormindo, salgadinho de cebola, nem é uma chips, é daqueles detritos, né, que chama, podritos, que o cheiro vai por todo o ônibus. Aí tem um que acha que é cantor, que leva o violão, que vai lá para o fundo, que começa a cantar, essas coisas, né? A gente fez já na igreja, né, uns passeios de ônibus para Monte Verde. Não, a gente foi para a praia também. Mongaguá. Foi Mongaguá, mas foi assim. Mas é a igreja, você percebe que por mais difícil era o que dá. Trenzinho. No trem certo, no ônibus certo. Então, a igreja é isso. É um povo separado, né? Vamos lá, 1 Pedro 2, 9 e 10. É um povo exclusivo. 1 Pedro 2, 9.
para a gente já... Foi meio rápido aqui, né? Mas já partindo para a conclusão. 1 Pedro 2,9. Olha lá, quem é a igreja? Quem somos nós, né? Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou, das trevas para a maravilha da sua luz. Antes vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amém? Então nós somos... Se alguém te questionar quem você é, o que é para você ser igreja? Eu sou isso, ó. Por causa do sacrifício de Cristo. Geração eleita, reino de sacerdote, amém? Vamos repetindo isso? Só para a gente concluir. Não sei se a versão que está aqui é a Almeida Corrigida Fiel, né? Vou usar essa aqui. Vamos repetindo a cada frase. Mas vós sois a geração eleita. Vamos trocar por nós agora, então. Nós somos a geração eleita. Sacerdócio real. Nação santa. Nós somos povo adquirido. Para que anunciemos as virtudes daquele que vos chamou. Das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós, que em outro tempo não éramos povo, mas agora somos povo de Deus, que não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançamos misericórdia. Ele usou o vós ali, mas eu usei o nós, que é mais fácil, né? Conjugação no tu e vós. Mas a gente entendeu isso, né? Nós somos nação santa. Essa verdade fique para nós durante a nossa semana, durante a nossa vida. E que assim como hoje a gente começou a estudar a igreja, a gente vai valorizar isso. Isso é sagrado, isso é sério, né? O conceito de igreja é sério, não é um lugar que eu vou porque faz parte da sociedade, é alguém preciso ir lá. Não, é o conceito sério, é eterno, é glorioso, é invisível, é de Cristo. Amém? Então, que nós possamos ter essa vida em igreja daqui, a partir de hoje, que a nossa semana seja iluminada, né, por essa palavra. Amém? Vamos orar, vamos nos levantar. Também estamos à disposição, se alguém quiser compartilhar, falar a respeito de algo que Deus trouxe ao seu coração, fique à vontade. Nós temos liberdade. Mas vamos, nesse momento, orar para afirmar, Senhor, ó Senhor, diante de Ti, Senhor, que nós somos igreja, Senhor. Nós somos gratos, Senhor, infinitamente gratos, Senhor, por Sua obra, Senhor, redentora na cruz, Senhor. Que nos deu, Senhor, que nos trouxe vida e salvação, Senhor, trazendo paz, Senhor, alegria. Nós somos, Senhor, povo santo, povo eleito. E eu peço, Senhor, que o Senhor abençoe com o seu Santo Espírito, que o seu Santo Espírito ilumine a nossa igreja, ilumine o nosso povo aqui, a nossa congregação, Senhor, para que nada, Senhor, nada que venha de fora desse mundo, desse sistema, tire, Senhor, essa verdade dos corações, Senhor. Nós somos povo eleito, nós somos parte da igreja gloriosa, Senhor. Nós somos teus filhos amados, Senhor. E nada, Senhor, nada pode prevalecer contra a igreja, Senhor. Seja potestade, seja reinos, seja forças malignas desse mundo, Senhor. Nós consagramos, nós nos entregamos, Senhor, diante aqui de Ti, como igreja, Senhor, as nossas vidas, para que o Senhor faça em nós, Senhor. Que o Senhor nos fortaleça, Senhor, nos edifique como igreja, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Muito obrigado, Senhor. Amém. Ninguém? Não? Boa semana. Estaremos semana que vem falando de igreja. Amém? E amanhã, é verdade, amanhã, para quem vier,
Acho que vai muita gente comer o hambúrguer para ajudar o encontro. Amém?